Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Sabedoria pra vivenciar, aumentar o volume que o Ravi chegou. Ravissani Live Show, aumenta o volume que o Ravi chegou. Ravissani Live Show. Boa noite! Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição da Ravissani Live Show no ar. Em rede nacional, pela TV Gazeta, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, pelo YouTube do Instituto Ravissani. Milhões de pessoas nos assistem, maestro, que alegria. Muita alegria. Estamos aqui no coração da Faria Lima, diretamente dos estúdios da Loop Work, em parceria com o Instituto Ravissani. Mais um programa no ar, e eu confesso que esse programa é um programa muito abençoado, porque é o encontro de um cientista com um rabino em prol de um bem maior. Maestro, o programa está abençoado hoje. Você gosta de pescar, maestro? Eu gosto muito. Eu gosto de pescar, mas eu sempre pesco 12:50. Nossa, mas por que, Rafa? Porque 1 hora o peixe vem. Meus amigos, eu vou compartilhar com vocês nesse momento um episódio que aconteceu com um grande milionário que promoveu uma enorme festa com muitos convidados e celebridades. E no meio do evento, ele pediu para a banda parar de tocar, pegou o microfone, olhou para a piscina onde criava crocodilos australianos e falou: quem pular na piscina onde estão os crocodilos, atravessar ela nadando e chegar vivo até o outro lado, ganhará todos os meus carros importados que estão na garagem. Entre os presentes, ninguém se manifestou. Então, ele aumentou a oferta. Quem pular na piscina e sair vivo do outro lado, ganhará não só os meus carros, como também todos os meus aviões particulares. Ninguém pareceu interessado e motivado. Mais uma vez, aumentou a oferta. Quem pular na piscina agora, ganhará meus carros, meus aviões e todas as minhas mansões. Foi então que um homem pulou na água. Todos se concentraram para ver aquela cena de adrenalina e violência. Ele puxando os crocodilos e fechando as suas bocas, nadava, pegava os bichos pelas caudas, lutava com coragem. A plateia assistia tudo assustada. O que iria acontecer? De repente, ele saiu do outro lado da piscina. Estava cheio de arranhões, hematomas, quase despido. O milionário então olhou para ele. Parabéns! Onde eu posso entregar os carros? Não quero os seus carros. Então onde eu posso entregar os aviões? Não preciso dos seus aviões, disse o homem. Então como eu posso lhe dar as minhas mansões? Não preciso das suas mansões. Tenho uma bela casa, ele exclamou. Então o que você quer? Perguntou o milionário. O que você quer? Eu quero achar o safado que me empurrou na piscina? Meus amigos, nessa vida, muitas vezes somos capazes de realizar tarefas que jamais imaginaríamos. Basta um pequeno empurrãozinho, não é verdade? Eles são muito importantes
e nos colocam em cenários férteis para extrairmos nosso verdadeiro potencial e força. Diz a Ética dos Pais, Lefum tsara agra, de acordo com o esforço, será a recompensa. E por falar em empurrãozinho, eu, nesse momento, fico muito feliz, maestro, de anunciar que o nosso convidado já está no estúdio. O nosso convidado tem tudo a ver com empurrãozinhos, com motivação, porque ele é um dos grandes pioneiros do coaching no Brasil. José Roberto Marques já está aqui no estúdio. O programa de hoje está maravilhoso. Daqui a alguns segundos a gente volta. Não sai daí, fica aí. Estamos de volta! Rafsani Live Show! Maestro Thiago Miranda no teclado. Yuri na bateria. Almôndega no baixo. Almôndega, o baixista. Que alegria, maestro! Chegou o momento, não? Ainda não chegou. Ainda não chegou? Já sabe. Agora vai chegar o momento. Agora vai chegar o grande momento. Você quer ver, maestro? Agora vai chegar. Ainda não chegou, agora vai chegar. Chegou o momento de recebermos o nosso ilustre convidado. Ele que é pioneiro em coaching no Brasil, renomado coach e palestrante brasileiro e fundador da Global Coaching Community, uma organização internacional de treinamento e certificação em coaching. Nosso convidado é conhecido também por sua expertise em coaching e por oferecer treinamentos para coaches em várias partes do mundo, não é só no Brasil não. Além disso, ele é autor de 72 livros sobre coaching e desenvolvimento pessoal. Sua influência e contribuição nesse campo lhe transformaram em uma figura reconhecida no cenário profissional brasileiro e internacional. Ele também participou do programa O Aprendiz ao lado de Roberto Justus como seu conselheiro. Seja muito bem-vindo, querido José Roberto Marques. Venha pra cá! Vem no Shalom Aleichem, vem no Shalom Aleichem, vem no Shalom Aleichem. La 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 la. José Roberto Marques, que alegria recebê-lo aqui no palco da Rafsani Live Show. Que honra, que alegria. Gratidão, querido. Que bom estar aqui. Boa energia. Boa energia. Tô curtindo. E daqui vai sair muita inspiração para o povo brasileiro que tanto precisa. Com certeza. Antes de começarmos nosso bate-papo, descontraído, como se estivéssemos em Goiânia, na sua casa, tranquilamente, um bate-papo que vai despertar os corações, eu queria que você assistisse uma homenagem. A homenagem que o programa preparou para você. Pode virar a poltrona e vamos assistir a grande homenagem que o programa preparou para você. Uma viagem para dentro de você, para descobrir que dentro de você tem absolutamente tudo que você necessita. Porque toda percepção, porque toda doença, porque toda restauração é um processo interno. O que eu fiz ou não fiz. Como o cérebro não sabe a diferença do que é real e imaginário,
como as reações químicas do cérebro, elas estão conectadas ao pensamento e não à realidade, nós podemos construir novos registros emocionais. A prosperidade não é apenas de coisas enormes. A prosperidade começa nas pequenas coisas. Deus maravilhoso na sua infinita sabedoria, conecta e reconecta as pessoas no tempo certo. Sempre para aprender, para ensinar, para compartilhar, para co-criar. E para que todo mundo juntos, para que nós construamos um mundo melhor, famílias mais unidas e verdadeiramente empresas mais sólidas. Que linda homenagem! Que linda homenagem, você merece essa homenagem. José Roberto, vamos começar. Como é que o coaching apareceu na sua vida? E não só na sua vida, depois o próximo estágio, que é esse copo que você encheu, agora transbordando e enchendo outros copos. Como é que isso aconteceu? É sempre bom lembrar que coaching é método. Método. E não é ciência. Sim, sim. Coaching Muita gente confunde. confunde. É. É interdisciplinar. Como que eu consigo utilizar o melhor de todas as ciências possíveis que a pessoa conhece, Sim. utilizando esse método de início, meio e fim, de apoiar e de acompanhar uma pessoa. Então, é legal as pessoas saberem que coaching é um método de acelerar performance. Que legal. Se você quer fazer algo específico, num tempo específico. Num tempo específico. Num tempo específico. E você precisa de um acelerador, de um motivador, de um companheiro, de um conselheiro, de um brother, de um perguntador, você contrata um coach. É Para legal que que você você falou faça algo específico, num tempo específico. A ideia do coaching é atemporalizar e distorcer o tempo, ou seja, fazer algo muito mais rápido, e esse é o valor. E esse, com certeza, é o fundamento maior que provoca as pessoas Sim. para elogios e críticas, já que o mundo é dual. Exato. A dualidade Exato. do mundo é E quem mais extraordinária. aparece, mais recebe críticas, não é verdade? Com certeza, todo momento. E o coaching começou na minha vida em 1999, 99. quando eu comecei a ouvir falar do tal coaching. Naquela época era coaching. No tal coaching. E fui fazer um curso nos Estados Unidos. E eu me apaixonei por esse curso. Por que eu fui fazer o curso? Porque eu queria mais performance nas minhas empresas. É para isso que eu fui fazer o curso. Propósito pessoal. Exatamente. Agora eu me apaixonei. Só que eu aprendi algo muito técnico, só racional, só cognitivo. E eu sou uma pessoa que foi presidente de grupo de jovens, passou a vida toda dentro da igreja, cantava no coral, dava aula de catequese. E eu tenho essa pegada de proximidade. E Deus me deu o dom da meditação. Sim. E eu pensei, eu vou pôr alma nesse negócio aqui, nesse método. E eu decidi pôr alma no coaching. Então, o movimento nosso é muito forte, que nós, metaforicamente, chamamos de coaching com alma. Ou seja, pegamos a energia, pegamos a emoção, pegamos os fundamentos, pegamos os princípios e misturamos nos métodos. É um método seu, autoral, e eu gostei do que você falou, num tempo específico, ou seja, Sempre. ninguém é aventureiro aqui. Não. Todos aqueles que fizerem parte do grupo, né, das mentorias, da implementação desses métodos, eles têm a certeza absoluta de que, em um período específico, começo, meio e fim, eles vão concretizar aquele objetivo que o coaching absorveu como a meta que o aluno quer chegar. Isso. Maravilha. Só existe um processo de coaching quando tem um acordo Sim. de um resultado específico num tempo específico. E pode ser micro resultados. Pode ser micro resultados que a gente vai somando. Sim. A mente humana precisa de celebração. Claro. Então, grandes resultados começam de pequenos Claro, resultados. claro. Senão, vai me dar desconforto, desequilíbrio. Decepção. E decepção. Você sabe que uma vez eu estava lendo o livro do Guinness, não sei se você leu o Guinness Book. Que parte? Já vi que você Que parte. também é um grande admirador das culturas. Sim, 1000 vezes sim. E você sabe que eu estava lendo o Guinness e eu vi que um rapaz entrou no Guinness porque ele engoliu uma bicicleta. Aí me chamou a atenção, como é que ele vai Uau. engolir a bicicleta, né? Tem louco para tudo, mas isso eu nunca vi. Fiquei E aí, curioso. a resposta que eu extraí desse texto, uma grande lição, que tem tudo a ver com o que você falou, é que ele triturou a bicicleta
em micropartículas, esfarelou a bicicleta e comeu a bicicleta e entrou no Guinness. Não pode Quantos deixar. anos? Em quantos anos? Ele foi comendo. Não podemos deixar de admitir que realmente ele foi perspicaz. É uma estratégia. Uma estratégia. E isso é o que você falou. Às vezes você, triturando um objetivo maior em micro-objetivos, você ganha estímulo. Porque você tem realizações de tempos em tempos. E você está se direcionando rumo ao grande troféu. Então tem tudo a ver com o que você falou. Exatamente. O ser humano foi criado para conviver, para viver em sociedade. O ser humano foi criado para implementar algo específico que só ele pode implementar. E no caminho da maternidade onde a gente nasce até o cemitério que a gente vai ser enterrado, nós precisamos encontrar esse propósito maior, não é verdade? E para encontrar esse propósito maior, que propósito é futuro, é direção, é norte, precisamos primeiro honrar e respeitar e aceitar nossa história, Exato. honrando nossos pais. Exato. Tem gente Nossos pais. que quer ter propósito, quer ter causa, tem desconforto e ainda não descobriu por que não conseguiu. Porque não aceitou a origem, a raiz, a matriz, que é a nossa história, que são os nossos pais. É bíblico, filosófico, mas também é extremamente científico. Aceitar a nossa história, Incrível. aceitar o nosso princípio, isso é a única forma de você encontrar teu propósito. Incrível você falar isso, porque já que eu descobri que você também é um grande admirador da Kabbalah, Sim. na verdade lá no camarim estávamos falando sobre a Kabbalah, a parte mais mística, esotérica da Torá. Tem uma passagem na Kabbalah que a gota, antes de ser fecundada, perguntam para ela se ela aceita a família que ela vai nascer. E ela aceita com alegria, porque ela sabe que é aquela família que vai lhe proporcionar os recursos que ele precisa. É aquela família que vai lhe proporcionar o cenário específico que ele precisa viver para retificar o que ele ainda não retificou. Então ela vem para a Terra com alegria. E no corredor da vida ele acaba esquecendo a sua origem, acaba esquecendo a raiz e muitas vezes se questiona, igual você falou, por que está dando errado, sendo que ele está indo na contramão, não é, Zé? Toda falta de aceitação provoca dor. Isso. Então, o que é dor e sofrimento? Falta de aceitação, julgamento e comparação. Se eu não aceitar o que eu estou vivendo, o que o universo trouxe para mim, se eu começar a julgar eu ou o outro e começar a comparar, eu estou sofrendo. E a mente humana só tem dois estados internos, de sofrimento ou de graça, de compaixão, de resultado extraordinário. E a pessoa que resolve a qualquer tempo, eu aceito, paro de julgar e comparar e me torno uma pessoa curiosa, potencializo o meu cérebro, ou eu vou continuar sofrendo. E qual é a primeira aceitação? Aceita a tua história, teu pai, tua mãe, teus antepassados. É a primeira. Aliás, aceita o teu Deus, que é antes de tudo isso. Que é o sócio Que é do o seu só- pai e da sua maior. mãe. São três sócios que deram origem à vida, Deus, o pai e a mãe. Então, Zé, eu acho que não poderíamos começar melhor. Inclusive, eu até estou emocionado aqui, porque você está me fazendo lembrar de várias passagens da Kabbalah que eu ainda não tinha oportunidade de introduzir aqui na mesa Olha do Rav isso. Sene Live Show. José Roberto Marques, então você acreditou no seu sonho. Sim. Você investiu paixão, você colocou alma na sua metodologia autoral. Você imaginava que você ia chegar até onde você chegou hoje com esse sonho? Eu penso que lá atrás, melhor que fosse o cenário, ainda era muito distante da onde nós chegamos. Onde toda essa estratégia, essa estrutura... Porque quando eu penso que hoje a gente tem 5 milhões e 500 mil alunos... 5 milhões e 500 5 mil milhões alunos. e 500 mil alunos. E só do meu principal curso, eu tenho 120 mil alunos de um curso, porque são mais de 40 formações e cursos. Lembrando que o IBC é uma instituição de ensino superior, é uma faculdade do MEC com nota máxima, detalhe, né? Porque Ótimo. cientista gosta do quê? Do máximo. Ótimo, ótimo. Que todos tenham o máximo, né? Brilhante. Mas estejam no máximo. Brilhante. Então isso é muito forte. Aonde eu ia imaginar que teria aluno em 40 países, que uma única metodologia, eu formei 120 mil coaches. Esse é o curso de formação. Nunca imaginei uma E coisa esses dessa. coachings estão atuando hoje E estão atuando e conectando o mundo inteiro, né? com as credenciais Do IBC. do IBC. Isso. Ou seja, isso é maravilhoso, porque é uma corrente do bem. Adoro essa expressão. É uma corrente do bem. Que incrível isso, José Roberto Marques. Encontrar, através da ciência,
nossa plenitude, nossa fé, nosso Deus, nossa raiz. É isso que eu faço. Sensacional, sensacional. E você hoje acha que o termo coaching está sendo banalizado por aí? Todo mundo agora é coach, não é verdade? Ele é coaching. Boa. Eu acho que isso tem que ser Vamos esclarecido lá. aqui pelo pioneiro no Brasil. Isso é muito bom. O pioneiro no Brasil está aqui e vai esclarecer exatamente. Gente. Tem muita gente que não é e está sendo chamado de coaching, tem gente que nunca quis chamar, está sendo chamado. É uma confusão. Uma bagunça. É uma bagunça, isso é real. Mas pensa, se eu tenho um método que acelera a performance, se eu tenho um método extraordinário, o que acontece com métodos extraordinários e pessoas extraordinárias? Elas são louvadas, admiradas e muito criticadas. Sim. Porque são pessoas fora da curva. São métodos fora da curva. São coisas que não são naturais. Quando a gente fala para a pessoa, em 8 dias você é capaz de revisitar a sua vida, você é capaz de transformar a tua percepção sobre você mesmo, melhorar os seus significados e começar a viver o melhor ciclo da tua vida. Como assim 8 dias? Pois é, em 8 dias. Eu acho que você falou um fundamento muito importante, porque a pessoa acha que vai fazer os 8 dias e aí vai acontecer o grande milagre. Não. Nesses 8 dias, você vai ressignificar a sua visão interior, a sua visão em relação aos outros, a sua visão em relação ao mundo, e dessa maneira ninguém pode fazer por você o que você veio fazer. Então, eu acho que é aquele empurrãozinho que a gente falou. Não poderíamos começar o programa de outra maneira. Eu acho que a pessoa tem que entender que se ela acordou hoje, o mundo não poderia continuar sem ela. Uma vez um grande cabalista saiu do hospital depois de uma cirurgia, ele estava com 102 anos de idade, Zé. Uau. 102. 102. O médico olhou para ele, falou, Rabino, você vivo na minha frente é um milagre. E aí o Rabino respondeu, você também. Porque a vida é um milagre. Não importa se é um bebê de 6 meses, não importa se é um homem de 102 anos, não importa se é um executivo de 50 anos. Eu acho que a visão correta, o autoconhecimento, é o primeiro passo para que todas as pessoas possam, de uma vez por todas, serem as suas melhores versões aqui na Terra. Sani, Zé. 3, 4 anos atrás, Sim. uma voz falou para mim, eu falo para o mundo inteiro. E eu estava dentro da minha formação, do meu curso, porque eu adoro, né? Eu adoro meditação. Meditação, oração, reflexão. A oração, na sua visão, é uma meditação. É um estado de meditação. Perfeito. Porque meditar é expandir a mente numa perspectiva de sentir no nível máximo. Isso. Meditar é abrir a plasticidade do cérebro. Isso. Meditar é dar um comando automático que o Freud dizia de livre associação do cérebro para você reconectar, restaurar e ressignificar a vida. O equilíbrio maior. Todo estado de meditação é um estado de oração, é um estado expandido da mente. E eu senti de falar isso. Algumas pessoas me procuram e dizem, mas como é que eu vou aceitar o meu pai e minha mãe se eu só apanhei? Se eu sofri, se eu passei vergonha, se eu sofri bullying. Então deve ser essa tua profecia na Terra, quer ver? Quem disse para você que não foi você, o escolhido por Deus, o escolhido pelo universo, pelo inconsciente coletivo familiar, pela tua genética, para estar nesta vida, nessa família, para restaurar, ressignificar, para curar, para transcender dores e maldições familiares. Zé, eu uma vez conversei com 2 irmãos e o pai deles era alcoólico, bebia muito, vício de bebidas. Um prosperou, se transformou num grande executivo, trabalha num banco de renome, e o outro foi para o álcool. E eu conversei com os 2, e os 2 falaram para mim, hoje eu sou alcoólico por causa do meu pai. E o outro falou, hoje eu sou um executivo de sucesso por causa do meu pai. A mesma causa gerou 2 resultados diferentes. Por quê? Porque é a interpretação. Eu não quero ser igual a ele. Eu vim para a Terra, eu estou me deparando com alguns desafios, algumas adversidades, para que eu possa entender que eu sou melhor do que isso. E eu vou atrás dessa minha superação de vida. Os testes são oportunidades de crescimento e de resultados que eu não chegaria se não fosse esse estímulo de dificuldade. O outro se acomodou e tentou terceirizar a culpa de seus fracassos no seu próprio pai. Então, é exatamente isso que nós acabamos de falar. O que faz uma pessoa extrair veneno do antídoto
Eu tenho antídoto ao veneno. É a mesma coisa. É uma escolha. O que faz a pessoa ver o veneno como veneno e o que faz uma pessoa extrair o antídoto do veneno. É o caso que você disse, com certeza. A vida é uma grande promessa, é uma grande decisão e é um processo de tomar consciência. Por que eu gosto da ciência? Bom, primeiro, que tem 99,9% de acerto. É mais provável eu trabalhar alguém pela ciência e essa pessoa se conectar comigo. Por quê? Não sou eu que estou falando. São estudos e são pesquisas que falam isso. Como que eu mudo uma crença? Através de uma sequência de ciência. A pessoa me fala algo absurdo na minha percepção, mas eu aprendi a não julgar, eu aprendi a não comparar, eu aprendi a ficar curioso, por que a pessoa pensa diferente de mim. E na minha curiosidade, eu trago para ele autores que contrariam o que ele está me dizendo. Não sou eu. É o Freud, é o Jung, é o Carl Rogers, ou tantos, ou Platão, ou da filosofia, ou mesmo passagens bíblicas ou da Torá. Isso é muito forte. E a pessoa pensa, meu Deus, tem lógica que esse cara está falando. Então as certezas, elas são mais removíveis e ressignificadas se eu trouxer para a pessoa teorias científicas. Perfeito. Então eu sou um estudioso. Perfeito. O tempo todo Perfeito. eu estou atrás de teorias Perfeito. para dizer para a pessoa e ajudar a pessoa para ela Perfeito. mudar as crenças dela. E esse conhecimento é inconfiscável. É teu pro resto da vida. Tá aqui. É um ativo precioso demais. José Roberto Marques, meu querido Zé, você sabe que na vida de cada cidadão, na vida de cada ser humano, existem momentos inesquecíveis. Inesquecíveis porque foram importantíssimos para que a gente chegasse até onde a gente chegou. Você poderia abrir o seu coração aqui e relatar um episódio muito sensível da sua vida, Uau! um episódio crucial que fez com que você se transformasse por completo, mentalmente, espiritualmente e também no âmbito da sua carreira profissional? Ele já vai responder isso logo, logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí, fica aí, daqui a pouquinho de volta. Estamos de volta! Rafsen Live Show! Rede Nacional pela TV Gazeta. José Roberto Marques, do teu coração, esse episódio tão marcante. Vale lembrar que os episódios marcantes causam grandes restaurações e reconstruções internas. E quando a gente pensa na vida, com certeza, os eventos traumáticos ou os eventos de forte apelo emocional, que é a estrutura da nascente dos nossos pensamentos. Vale lembrar que a mente pensa baseada automaticamente nos principais fatos da nossa vida, onde teve maior emoção. E ainda é bom ressaltar que quando eu consigo trabalhar e reconstruir alguns pilares da minha vida, eu não vou precisar viver 10, 20, 30 anos. Exato. Isso pode acontecer em horas, dias ou minutos. Em 2004, e aconteceu algo bem traumático na minha vida. Eu, por alguma razão, estava no lugar que poderia ser qualquer pessoa, mas era eu. Mas eu fui uma pessoa que foi assaltada, que foi sequestrada, que foi atirada. Eu sou uma pessoa que literalmente fui fuzilado de tanto tomar tiro. Eu sou um cara furado de bala, essa é a realidade. E nesse evento traumático, que é uma longa história, e que hoje eu consigo falar coisas que eu não conseguiria jamais, porque a mente conecta nisso, eu fui parar na UTI, a Unidade de Terapia Intensiva. E eu tenho um evento que a ciência chama de EQM, que é uma experiência de quase morte. Aquele momento, aqueles segundos, que eu nunca sei se é um minuto, Morte dois, clínica? ou próximo disso, isso, onde o coração para. Por alguns minutos. Isso. E volta. E você fica entre dois mundos. Então essa viagem entre dois mundos, esta dúvida, eu vivi. E o que eu posso falar? Que esse minuto ou 2 minutos ou alguns segundos que eu nunca vou saber, mudou completamente a percepção que eu tenho sobre quem eu sou, o meu chamado e a minha história. A morte
É o maior medo da mente humana. E quando você tem clareza que você está morrendo, você tem uma reformatação do cérebro, das memórias e das percepções. É o maior impacto emocional que eu tive. Então ali eu poderia estar travado, arrebentado, com medo de tudo, mas eu saí dali com um propósito de vida. Que Deus me deu mais uma oportunidade de vida para que eu levasse essa missão, essa ideia para o mundo. Que veneno é veneno se você não encontrar antídoto. Sim. De lá para cá, são 19 anos que eu aprofundei muito mais meus estudos. Eu sou um doador universal, aonde eu estiver, eu sou bastante intenso. E a minha mensagem é que não existe nada, nem a morte, nem a parada cardíaca por segundos ou minutos que faça você ser uma pessoa ruim. O contrário, você pode reprogramar e reformatar tudo isso. E Rav Sani, com essa experiência que eu vivi, eu cheguei em casa e comecei a pensar, por que eu mudei tão rápido? E aí a minha pesquisa de lá para cá é como eu posso oferecer para as pessoas a UTI sem estar na UTI. Como eu posso oferecer para as pessoas experiências de morte metafóricas, filosóficas, sem viver as experiências de morte. E Deus então me deu um dom, uma ampliação de consciência, que é através das meditações. Através das meditações, que estão em estados abertos e expandidos da mente, eu ajudo as pessoas a estar na frequência ideal, com o som ideal, com a emoção ideal, para que elas vivam, ouçam, sintam e se reprogramem em minutos, o que levariam décadas ou anos. Então pensa, a profecia de Deus na minha vida. Eu vivi uma experiência que eu não tinha ideia do que era isso, passei o maior medo de todos, fiz grandes promessas para Deus, porque eu vou falar para você nessa situação, se a pessoa não acredita em Deus, olha que eu sou cristão desde quando os dentes nasceu, mas se não acredita, ela começa a acreditar em alguma coisa, e aí você faz as profecias e as promessas. E a minha promessa era impactar milhares de pessoas, eu nem sabia que eram milhões de pessoas, através dessa minha experiência. Então hoje, eu consigo ensinar para as pessoas que elas podem se conhecerem e podem viver meditações para a expansão da consciência e para a reprogramação, perdão, reformatação, ressignificação das próprias histórias. Faço isso com o poder que Deus me deu, porque eu vivi, porque isso verdadeiramente aconteceu na minha vida. Então pensa, se cai uma folha da árvore sem ser princípio, profecia de Deus. Não é. E isso curou a minha vida. Zé Roberto, você sabe que quantas pessoas viveram morte clínica? Milhões. Quantas continuaram as suas vidas na mesma rotina, sem recalcular a rota, sem absorver aquela vivência como algo crucial para uma transformação futura necessária. E você não só viveu essa experiência, como você foi escolhido para viver essa experiência, para que outras pessoas possam extrair a luz que você recebeu no momento daquela experiência. Então, eu acho que o dia da morte, ele não pode ser um assunto abominado, não pode ser um assunto que as pessoas têm medo de falar. Porque todos nós iremos partir desse mundo um dia. Pelo contrário, é a consciência de que não somos eternos que faz com que a nossa vida valha a pena. É a consciência de que nós não somos eternos que faz com que a gente aproveite cada instante para plantar sementes positivas, construtivas, que vão gerar outras sementes. Então eu acho que essa maneira que você está abordando o assunto da morte, que inclusive na Torá existe um conceito, uma entidade, você vai concordar comigo, talvez não com essa nomenclatura, existe o Yetzer Hará, a má inclinação que existe dentro de cada um de nós, que Deus criou ele com um propósito, nos testar, para que exista a meritocracia. Sem meritocracia, qual que é a recompensa do justo? Se ele não tem a opção de fazer o mal, assim como ele pode fazer o bem, qual que será a recompensa dos justos? Não, ele veio, o corpo puxa para um lado, a alma puxa para o outro, e ele vence os seus instintos. Esse é o vitorioso, esse vai receber a recompensa no mundo vindouro, uma proximidade magnífica com o eterno e muito prazerosa, que é o prazer espiritual inigualável.
Mas essa má inclinação, Zé, ela tem vários argumentos, né? É um bom funcionário. Ele não tira férias e está lá sempre querendo te derrubar. E um dos antídotos, porque Deus não pode deixar a gente sem uma arma para guerrear, um dos antídotos, além do estudo da Torá, é lembrar o dia da morte. Quando você lembra do dia da morte, a consciência logo floresce e você entende que você não pode comprometer a sua vida com prazeres insignificantes momentâneos que não vão te levar a lugar nenhum, e depois a amargura da decepção é o castigo por si só. Amo suas colocações. É da Kabbalah, milenar E judaica? É uma É a minha colocação, paixão também. inclusive, né, milenar, Exato. que eu adoro e sou um curioso e um estudioso. E na minha linguagem, na linguagem científica, ou numa linguagem científico-filosófica, é que nós habitamos um corpo físico e Deus nos deu um dom do ego. Sim, O ego é a nossa mente consciente, sim. é a nossa cognição, nossa razão. E o ego é dual. O ego tem uma força muito poderosa que te leva além, mas é o seu pior inimigo. Quem é que leva a gente além? Somos nós mesmos. Quem é que trava a gente todos os dias? Somos nós mesmos. Então essa dualidade do ego é a única razão de estarmos vivos nessa terra. Porque o ego é uma permissão da alma para dirigir esse corpo, para proteger esse corpo. A função literal do ego é o corpo físico, para que a gente tenha tempo nessa terra, experiência nessa terra, para evoluir, transcender, restaurar, ressignificar, Retificar. perdoar, curar. Isso é real. E quando o ego voltar a ser alma, você não tem mais um corpo físico, porque a alma não precisa de corpo Não é mais físico. necessário. Não é Não necessário. é mais necessário. Então, a dualidade do ser humano, a sombra e a luz do ser humano, ou essa parte da má inclinação do ser humano, ela é vital para que nós tenhamos vida Vital, nesse corpo. claro, a meritocracia Sim. depende disso. Nesse corpo, nessa vida e nessa terra. Exatamente. Não tem como ser diferente. Não tem. E aí, eu trabalho muito os selfies, que são os eus internos. O self 1, que é o centro direcionador da mente consciente, racional, técnica e cognitiva. E o self 2, que é o centro direcionador da mente inconsciente, da mente automática, divina, energética. E quando eu aceito meus dois selfies, as duas partes de dentro de mim, quando eu tenho essa aceitação, eu sei que eu estou no caminho de evolução. Porque todo ser humano erra, todo ser humano falha. Todos nós nessa terra somos falíveis. Se eu não aceito o erro do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, dos meus colaboradores e do mundo, eu jamais vou evoluir. Aceitar o erro como normalidade é o maior poder da psique Claro. e da mente humana. Claro. En tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yertah. Está escrito na Torá. Não existe um justo que viverá nessa terra que fará somente o bem e não errará. E não Impossível. se equivocará. É impossível. Porque ser humano é estar passível a esses erros que nos constroem. Os anjos são perfeitos. São robôs. Ele não tem outra opção na vida a não ser aquilo e fazer aquilo. Porque ele é um soldado daquele exército. Agora, você falou da dor. A interpretação correta da dor faz com que ela nos transforme num sofrimento que te trava. Foi isso que você abordou nesse livro aqui? As 7 dores da alma, curando e transcendendo nossas feridas emocionais? Aqui, ó. A mente humana, ela vive 7 dores principais. E as dores que não são trabalhadas, que não são curadas, Sim. que são feridas emocionais, Sim. elas se tornam lesões energéticas, lesões Isso. na alma. Isso. Então a gente tem a dor física, o primeiro estágio, a dor emocional psíquica, o segundo estágio, e a gente tem um vazio, uma dor energética, uma dor existencial. A gente tem um buraco na alma. E eu falo isso, né? Como eu preciso trabalhar a minha dor, que é do corpo, física, por que eu preciso trabalhar a minha dor emocional para que ela não se torne uma lesão na alma, um buraco, um vazio, uma distorção, uma má interpretação, mesmo porque somos a alma perfeitas. E o que acontece muito é o medo da dor. O medo de sentir dor faz com que muitas pessoas não deem o primeiro passo. Quer dizer, se ela desse o primeiro passo, ela ia prosperar,
mas ela tem medo de dar errado, tem medo daquele desconforto. Isso é muito grave. Falta de aceitação. Falta de aceitação. Eu não aceitei, eu já perdi. Você sabe? A pessoa tem uma doença grave. É mais provável que ela vença a doença se ela aceitar a doença. Sim. Porque eu aceito isso, tá bom. É para eu passar alguma aprovação. É para que o meu corpo evolua. É para que a minha fé aumente. Ok, vou vencer isso. Ou, é castigo. Ou isso é terrível. Eu não merecia isso. Essa pessoa que não aceita, ela vai ter muito mais dificuldade de vencer a dor. Ela perdeu antes de entrar no ringue. Exatamente isso. José Roberto Marques, você sabe que nós temos aqui um auditório muito bonito, um auditório maravilhoso que veio te prestigiar aqui e que eles vão fazer algumas perguntas para você. E são perguntas que não só virão do nosso auditório, como também dos nossos seguidores. Uau. Seguidores das nossas redes sociais, by Rafsanny, que está aparecendo aqui no vídeo. Eles vão fazer perguntas, você fica à vontade para não responder alguma pergunta se você não se sentir confortável, mas vamos abrir este momento do programa para o auditório perguntar e para os nossos seguidores perguntar, pode ser? Claro, sim. Daqui a pouquinho, logo depois de um breve intervalo. Não saiam daí! Vamos de volta! Rafsanny Live Show! Roberto Marques. Eu tenho ao meu lado aqui José Roberto Marques, essa grande autoridade no universo do coaching, realmente um homem que impacta vidas, um homem que transforma, um homem que não deixou a vida ser um processo de desintegração lenta. Ele faz a vida valer a pena. E agora é o momento do nosso auditório perguntar para você. Vamos lá. Fernanda Scatolin, que faz parte do Rafsanny Networking Prime Club, está aqui assistindo a gravação, vai fazer a pergunta do coração dela para o teu coração. Por favor. Como escritora de vendas e uma admiradora do seu trabalho, né, na área do comercial, hoje acho que no digital, você é quem mais escala nessa área do comercial. E com o seu clube de empresários e empresas, quais são os maiores desafios que eles enfrentam e como você consegue levar a solução? Os maiores desafios. Normalmente, existem 2 desafios que estão em todos os lugares. Liderança e comunicação. Sim. Toda empresa, todo movimento, toda sociedade, toda comunidade tem essa dificuldade de uma comunicação efetiva. Falar o que precisa ser dito, na hora que precisa ser dito, ter essa abertura, mas não 100% aberta, ter os parâmetros até onde a gente pode ir. E a liderança, gente, é incrível. Você vai no departamento de uma empresa, você conversa com o líder, 95% das pessoas que estão lá seguem o líder. Não é 100 não, mas é 95. Então, quer conhecer uma empresa? Tem quantos departamentos? Se tiver 10, é só você chamar os 10. Que a alma, a essência está ali. Sim. Porque a liderança, ela arrasta mesmo, Sim. pelo bom exemplo ou pelo péssimo exemplo. Então, é relativamente simples trabalhar menos pessoas, que são os pilares da empresa, e melhorar primeiro a comunicação entre eles. Esses são os 2 desafios. E o papel de cada que um. mais essa clareza do papel, esse distanciamento, esse equilíbrio entre as partes. Com certeza isso é o que toda empresa, todos os meus mentorados procura para que a gente possa ajudar eles. Sensacional, sensacional, sensacional. Agora, com os seus treinamentos, com toda essa bagagem que o Instituto Brasileiro de Coaching hoje possui e representa nacionalmente e internacionalmente, que fez você ser capa da Forbes, eu estou vendo aqui. Isso. É você esse? Sou Esse eu. é você. Olha só, capa da Forbes. Foi através dos cursos, foi através das mentorias que você chegou nesse patamar. Sim, isso é o reconhecimento de um trabalho de uma vida toda. Porque além de elevar as pessoas, o espiritual do ser humano através da ciência para o próximo nível, nós temos muitos métodos, muitas mentorias, muito apoio para as empresas. Por quê? Porque o mundo é feito de pessoas, empresas são pessoas, famílias são pessoas, amigos são pessoas, Sim, o universo é gente. Precisamos trabalhar o intelecto, a alma e a inteligência emocional do ser humano. Está aqui, são 72 livros, olha aqui, 72 querido. livros. Olha só. A pilha de livros Jales, é mais mostra alta aqui, que eu. Jales.
São 72. 72. Em breve o próximo. Eu já estou escrevendo. E o próximo, nosso livro. Bora? Vamos fazer? Vamos fazer, Tá ué. fechado aqui, hein? O Rabino e o cientista. Juntos. Juntos. Ô Zé, eu ficava aqui com você a noite inteira, sabe? Porque é muito gostoso a gente poder conversar em alto nível intelectual, com mentes brilhantes, a gente poder trocar, né, a sabedoria milenar judaica com toda a sua expertise e sua cultura dentro do universo do coaching. Mas eu vou encerrar o programa hoje de uma forma diferente. Você vai encerrar comigo aqui no palco. Diretor, podemos nos direcionar até o centro do palco? E o microfone de mão eu vou pedir também, porque nós vamos receber também, maestro, uma música bonita para receber, a grande artista Annie Weg. Pode vir para cá. Microfone de mão, por favor, fique aqui no centro. Annie Weg, essa aqui é a grande artista. Traz para cá o microfone. Obrigado, querido. Annie, tudo bem com você? Tudo bem? Você é a grande artista? É um prazer e um privilégio enorme estar aqui, ainda mais ao lado do meu professor. Olha só. Que eu sou uma aluna dele e eu fiz esse trabalho especialmente para você. Pra mim? Em aquarela. É um Puxa vida. retrato, então eu gostaria que você abrisse. Vamos abrir. Vamos abrir. E esse aqui? Eu E seguro. esse também. Vamos esse abrir, é então. feito em acrílico. Muito obrigado, Annie. Esse é específico, né? Muito Ele obrigado. é um retrato personalizado. Muito obrigado. E quem quer conhecer o seu trabalho, como é que faz? As pessoas querem te seguir, querem Sim. ter mais acesso às suas obras? Annie Weg Arte Está aparecendo aqui na tela. Isso. É o Instagram. é o Instagram e eu tenho um site O também. site também que está aparecendo aqui na tela. Vamos abrir aqui. Peraí. Em aquarela, Em aquarela. maestro. Uau! Esse aqui sou eu? Eu espero que sim. Peraí, vamos ver. Olha só. Aplausos, a mais aplausos. Aplausos para Annie Weg. Vejam só. Uma arte que vai ser moldurada, enquadrada e colocada lá na nossa galeria de presentes. E eu estou vendo aqui que você fez isso com muita paixão. Você fez isso aqui com muita emoção. As cores vibrantes. E é o que nós estávamos falando, né? Hoje, a pintura ela é muito mais valiosa do que uma fotografia. Você tem uma câmera 4K. Ia ficar muito mais nítido, mas isso aqui vale mais. Porque tem alma, tem espírito, tem emoções. Muito obrigado, Annie, por esse retrato maravilhoso. As pessoas agora vão poder te conhecer melhor através das redes sociais. E isso também é mais um presente? Vamos abrir, Zé, antes da sua mensagem final, mais um presente aqui da Annie. Arte exclusiva e personalizada. Vamos ver aqui o que você preparou para nós. O que é isso, Annie? Então, esse trabalho é um trabalho que eu faço Pode para falar do seu presentear trabalho. as pessoas, né, queridas, né? E geralmente quando eu tenho algum convite, enfim, eu costumo presentear a pessoa com o que eu sei Obrigado. fazer de melhor, Obrigado, né? Que é obrigado. a minha arte. A tua arte que é só sua. E mais ninguém poderia reproduzir a não ser você. Uau! Tá fresco? Tá fresco, Zé? Peraí. Peraí, não vamos... Uau! Mostra pra câmera, por favor. Mostra o seu trabalho pra câmera. Câmera 1, câmera 1. Que lindo, Annie. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Então, José Roberto Marques, o grande Zé, o grande mentor, o grande coach do seu coração. Uma mensagem para as pessoas que estão pensando em desistir. As pessoas que estão desanimadas. As pessoas que estão tristes. As coisas não estão dando certo. As coisas saíram do roteiro. E agora? Esse medo é uma ilusão. José Roberto Marques vai explicar por quê. Eu quero convidar você a refletir que a evolução, a nossa evolução nessa terra, nada mais é do que um processo de aceitação. E todos nós carregamos, em algum momento, 7 dores. A dor da traição, que é a dor da ingratidão. A dor da rejeição, que é a dor de não ser visto. A dor da injustiça.
a dor da humilhação, a dor do fracasso. São dores horríveis. E ainda, nós temos as dores dos excessos, dos abusos que nós vivemos. E não pense abuso apenas como intimidade. Existem muitos excessos, existem muitos tipos de abuso. E no processo de nós nos tornarmos as melhores pessoas que nós podemos ser, é o processo de aceitar a natureza cíclica da vida. E acredite, todo dia que o sol nasce, todo dia que o sol brilha, a noite vai embora, a sombra vai embora, as doenças vão embora, porque não existe nada mais poderoso do que a tua luz, tua fé e o teu Deus, o teu dia. Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca mais esquecer disso. Por maior que seja a tua adversidade, que seja a tua dor, o dia vai raiar, a noite vai acabar e o seu sol, tua luz vai brilhar. Leva isso para a tua vida, acende a tua luz. Acenda a sua luz. O momento mais escuro da noite é alguns instantes antes de amanhecer. Acenda a sua luz. Muito obrigado, José Roberto Marques. Muito obrigado, Anne. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. E até a próxima edição da Ravissani Live Show! Sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume que o Ravi é show. Ravissani Live Show. Aumenta o volume. E o Zé Show! Que o Zé Marques é show. Ravissani Live Show. Shavua Tov, até a próxima, pessoal! Mua! Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.